capítulo 24. Lucas, capítulo número 24. Nós vamos ler alguns versos desse texto. Verso 1, Lucas, capítulo 24, verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Verso de número 5. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Verso 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Verso 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe Jesus: tende aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de peixe assado e um favo de mel, e ele tomou, comeu diante deles. Amém. A gente vai encontrar na Bíblia algumas ocasiões que Jesus participou de refeições e são descritas na Bíblia com as pessoas. Tiveram, óbvio, vários momentos da vida de Jesus. A vida carnal, ela é marcada por um momento em que ele precisou se alimentar. Mas há momentos que a Bíblia pontua, e ela tem por que pontuar. Jesus foi para a mesa com algumas pessoas. Por exemplo, tem o registro de um homem que era corrupto. O nome dele é Zaqueu. Um homem que ele estava à margem da sociedade, porque ele era um homem que vivia na criminalidade da corrupção. Ele tinha dinheiro, mas era um criminoso. Quando ele vai até Zaqueu, ele passa por Jericó. Zaqueu está sobre aquela árvore. Ele para debaixo daquele sicômoro e fala para Zaqueu assim: ó, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele vai para a casa de Zaqueu, e Zaqueu oferece para Jesus uma refeição, hospeda na casa dele. O que vai acontecer ali é mesa. Jesus vai ser criticado pelos fariseus, pelos saduceus, dizendo: esse homem não é santo, coisa nenhuma, ele não é profeta, ele não é Messias, porque se ele fosse, ele saberia com quem ele está sentado à mesa. Então ele não é. Porque mesa para Jesus é quebrar paradigmas. Mesa para Jesus é quebrar protocolos. Mesa para Jesus é ascensão. O que é isso? É trazer pessoas marginalizadas no mundo espiritual, é trazer pessoas que antes não tinham acesso e agora Jesus dá acesso. Mesa para Jesus é isso. A gente vai encontrar outro tipo de mesa, mas é mesa. Jesus é aquela mulher, ela vai buscar água
ela, séria de vida, ela, vários maridos, agora ela está vivendo uma vida errada, uma vida totalmente distorcida. Os discípulos vão até a cidade comprar comida, ele senta-se na beira do poço, ele pede água para ela. Ela fala aquele diálogo, eu estou encurtando, ela fala, você está pedindo água para mim, samaritano, e você deu. E aí tem aquele diálogo todo, e Jesus fala para ela, se você soubesse quem eu sou, enfim. Aquele diálogo é uma mesa. Jesus não poderia, sendo mestre, rabi, falar com ela pelos costumes. Ele é pela lei, os costumes do homem, não pela lei. Por que ele está falando com uma mulher impura? Mas Jesus oferece para ela acesso. Nunca esqueça disso, acesso. É ele dando acesso para quem não merece. Então a gente vai encontrar alguns momentos na Bíblia. Esses instantes são fantásticos. Jesus oferecendo para algumas pessoas essas oportunidades. Eu não posso deixar de trazer essa referência tão clássica que é Jesus na casa de Lázaro. É o inverso. É Lázaro que dá a casa dele para Jesus, tá? Mas acontece aí uma inversão, porque é o santo que vai na casa do pequeno, é o santo que na casa do pequeno recebe o acesso, e na verdade o pequeno está sendo abençoado. E é o grande estar na casa do pequeno, quando que Lázaro não tem nem expressão. A aldeia de Lázaro é tão pequena, tão insignificante. Jesus dá acesso a Lázaro. As pessoas até não entendem, até hoje não vão entender por que Jesus ia na casa de Lázaro mais do que na casa dos outros. É muito interessante isso. E a gente vai encontrar isso em diversas passagens. Muito interessante. Os apóstolos faziam isso. Porque mesa na Bíblia, toda ela simboliza intimidade. Ela simboliza aceitação. Toda vez que a gente vê pessoas sentadas à mesa, simbolicamente na Bíblia, mesa simboliza aliança. Mesa simboliza comunhão profunda. Mesa simboliza hospitalidade. Mesa simboliza igualdade. Por que igualdade? Por que hospitalidade? Por que comunhão? Porque na mesa, o alto fica igual ao pequeno. Porque na mesa a gente tem comunhão. A gente troca olhares, você compartilha a mesma comida. Você compartilha as mesmas coisas. Você só senta-se à mesa, dentro desse contexto bíblico, com quem você vai ter uma relação de amizade. Então, também é uma hospitalidade. Via de regra, tanto na Bíblia como na nossa vida, a gente não convida ninguém para ir na casa da gente se a gente não tiver desejo. Vai lá em casa tomar um café. Vamos lá em casa queimar uma carne. Vamos fazer uma pizza em casa. Às vezes não é muita coisa. Fala, café. Vamos juntar as panelas, uma expressão nossa. Não é nem pelo que vai se comer, é pela companhia, porque mesa é hospitalidade. Ah, vamos fazer agora no frio um caldinho? Vamos. Não interessa nem qual é o caldinho, mas é para bater papo, pela companhia da pessoa. E aí, às vezes, a gente até quer que as pessoas durmam na casa da gente. Às vezes quer que você durma na casa dela. Porque mesa tem a ver com hospitalidade, com igualdade. A mesa nos oferece a questão de ser igual. Na mesa a gente não consegue enxergar o rico. Interessante, porque a mesa não faz distinção. O rico, as pessoas ricas, quando chamam alguém para estar à mesa dela, ela não está preocupada com o que ela ganha, o que ela é. Ela te chamou para sentar na mesa dela porque ela gosta de você. E você, quando chama essa pessoa também, ela sendo rica,
não, ela falando 3 idiomas ou não, ela sendo quem ela é, a mesa gera igualdade, somos iguais. A mesa não traz distinção nem de religião. A mesa proporciona essa questão de somos iguais. Por isso que a mesa ela traz essa ideia tão forte de que ela é algo intrínseco, muito maior do que a gente possa pensar, porque a mesa também traz a ideia de partilhar o pão, partilhar algo que é sagrado. E mesa também traz a ideia de estabelecer paz. Por isso que sentar-se à mesa sem paz não é bom. A gente está quebrando algo que é bíblico. Porque mesa simboliza paz, amizade, confiança mútua entre pessoas. Você vai sentar-se à mesa, você não pergunta para a pessoa que está fazendo ou que fez a comida, você colocou veneno na comida? Você não pergunta. Você confia, não é? Você chegar na casa de alguém e falar, você colocou veneno, meu irmão, deu ruim. Porque mesa é paz. A gente tem essa relação de amizade. E comer com alguém significava que você tinha com essa pessoa paz. Era um selo formal de um acordo de reconciliação. Quando Zaqueu está recebendo de Jesus a declaração, desce porque hoje me convém pousar em tua casa. Veja, Zaqueu era um judeu corrupto, fora da possibilidade de entrar no templo de Jerusalém, porque os judeus não suportavam, sendo ele judeu, ele não podia entrar no templo, porque ele era rejeitado pelo estilo de vida dele. Alguns dizem que pela estatura de Zaqueu, ele possivelmente sofreu alguns tipos de situações. Quando Jesus chama Zaqueu, desce que eu quero entrar na sua casa, jantar. Jesus está reconciliando, está trazendo Zaqueu de volta para aquilo que rompeu-se um dia. Jesus está trazendo Zaqueu para aquilo que um dia ficou rasgado na vida dele. Não interessa qual foi o motivo. Está cortado o relacionamento de Zaqueu com o judaísmo. Está cortado o relacionamento de Zaqueu com o templo. Aí chega Jesus e fala assim, eu vou dormir na sua casa. Eu vou jantar na sua casa. Jesus está reconciliando Zaqueu. Mesa é reconciliação. Isso aqui é reconciliação. Mesa é quebra de barreiras. Porque na mesa olhares se encontram. Mesa, conversas saem. O que está travado tem que destravar. Jesus usava a mesa para quebrar barreiras e para trazer para perto pessoas que estavam longe e para incluir pessoas que eram marginalizadas. Jesus trazia a ideia de mesa para demonstrar amor e graça. Tão forte isso aí, porque Jesus não fazia acepção de pessoas. Quando ele chama as pessoas para a mesa, quando ele senta-se na beira do poço, tem uma adúltera, uma mulher que é tão forte isso aí, irmãos, porque Jesus fala para ela assim, chama o teu marido. Quem lida com a verdade não merece castigo. Quem lida com verdade não merece castigo. Eu sempre falo para as pessoas que andam comigo, apronte, faça, mas não minta para mim. Quem fala a verdade não merece castigo. Aquela mulher, Jesus falou, chama teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse assim, você falou muito bem. O que você tem não é seu. Ela não surpreendeu Jesus, mas Jesus, mesmo assim Jesus falou, chama. Jesus trouxe ela para perto.
A salvação chegou naquela casa por causa da oportunidade. Jesus, a mesa, ele sempre usou para trazer graça, para trazer reconciliação. Esse texto que a gente leu, de Lucas, é domingo. É o primeiro dia da semana. Jesus ele está ressuscitado, ele foi crucificado na sexta. As mulheres foram ao sepulcro. No primeiro horário da manhã, as irmãs foram lá procurar. Ele já tinha chegado, as Marias estão lá. Esse aqui é o momento final da tarde. Ele já tinha encontrado os 2 discípulos no caminho de Emaús. Já tinha passado pela casa deles, teve aquela conversa. Finalzinho de tarde, os 11 estão lá em Jerusalém escondidos. Ele dá graça com os 2. Cleopas está lá e ora, o coração se aquece. Quando eles abrem os olhos, falam: não era Jesus que estava aqui, o coração estava ardendo. Jesus sumiu. Aí os 2 vão caminhando fortemente de Emaús, eles vão para Jerusalém. Eles sabem onde estão os 11, é pôr do sol. Eles estão lá, eles sabem onde estão escondidos os 11 e mais as Marias, as irmãs. E eles estão contando o que aconteceu. As portas estão trancadas, as janelas estão trancadas. Eles estão dizendo assim, porque alguns dos discípulos não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Ouviram, mas não acreditaram. É domingo ainda. Olha, a gente estava lá andando pela rua e Jesus apareceu e a gente estava lá e a gente estava tão assim que ele começou a orar com a gente, percebeu, mas era ele, o coração ardeu. Quando nós abrimos os olhos, de fato era, e da mesma maneira que ele estava com a gente, e ele foi. Eles estão falando daqui a pouco fisicamente, não em espírito. Com portas trancadas, com as janelas fechadas, Jesus passa pela parede, faz essa declaração que eu acho ela fantástica. O pessoal está tudo com medo, os discípulos estão com medo. Jesus fala assim: paz seja convosco. Eu acho que se fosse alguns irmãos aqui, já tinha desmaiado de medo na hora, né? Até porque não vem na oração mesmo, né? Imagina, de ver Jesus aparecer, quer ver anjo, mas nem vem na oração. Imagina Jesus aparecer então. Paz seja convosco. Eles estão assim. A Bíblia diz que alguns ficam assim: é o Espírito. É crente desviado, tem hora. É Espírito, não é Espírito. É Jesus, é Jesus. É fantasma, é fantasma. Jesus, sou eu. Mas eles ficam assim: foi, não. Jesus, sou eu, um Espírito. Não faz essas coisas. Mas eles olham assim: mas como é que pode passar pela parede? Eu acho que é Espírito. Jesus fala: sou eu. Eu quero importar com você, porque o que está acontecendo ali é algo muito forte, que é Jesus ressuscitado. Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus vai mexer com eles. Parece uma coisa tão simples, mas não é. Por que não é simples? Em João 19 vai dizer que eles oferecem peixe e um favo de mel. Eles, assim, se é espírito, espírito não come. E a Bíblia diz que eles falaram: tem um pedaço de peixe. Essa é a segunda refeição. Jesus vai comer com ele. Na verdade, a primeira, eu corrigi. A primeira foi antes da crucificação. A segunda, depois daquela ali, vai ter mais. Já que refeição, mesa, tem tudo isso, a última refeição que Jesus teve com seus discípulos foi um negócio meio... Era para ser bom. Lá em Lucas capítulo 22, registra que Jesus preparou com antecedência
Ele falou para Pedro e para os outros: olha, vai lá, tem um homem, vocês vão ver um camarada andando assim, assado, com um cântaro na cabeça. Jesus preparou tudo, preparou o local, deixou tudo organizado. Só falou para os discípulos irem para lá, preparar, que no finalzinho da tarde eles vão estar lá. Porque aquela ceia, aquela refeição era tão importante para Jesus, que quando eles sentam para ceiar com Jesus, os 12, Jesus fala para eles assim: eu muito desejei estar com você. Porque mesa para Jesus é tudo isso que a gente compartilhou agora. Mas aquela última refeição que Jesus teve com eles, essa última refeição que tinha tudo para ser a refeição da comunhão, teve traição. Jesus avisou que ali tinha um que ia trair ele. Naquela última refeição, Judas Iscariote saiu dali e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata era o preço equivalente de um escravo que era morto acidentalmente. Jesus está para ceiar, vai para uma mesa, ele preparou mesa, e tudo que a gente falou de mesa, ele fala: tem um aqui, essa mesa, que vai me trair. Ele está olhando para eles, sabendo que um ali já vendeu ele por 30 moedas, menos que um escravo, o valor de um escravo que morreu por acidente. E 30 moedas também é o valor de um dia de serviço de um pastor de ovelhas. E também é interessante que simboliza o desprezo que Judas tem por ele. Então a última refeição, aquela última mesa que Jesus estava tendo com os 12, que tinha tudo para ser harmonia, reconciliação, igualdade, tudo, ela já começa com isso. É nessa última mesa que Jesus também revela que um ali vai negar ele. Falou a Pedro: você vai me negar. A mesa da comunhão que Jesus preparou, ele falou: Pedro, essa noite, ainda que o galo cante, você 3 vezes, ele vai cantar, você vai se lembrar. Você vai me negar. Pedro falou: não, você me jurou fidelidade, mas você vai me negar. E é nessa mesma mesa que Jesus está oferecendo. Imagine, a última ceia. Ele preparou tudo. Ele ofereceu mesa para os discípulos. Ele ainda fala: eu muito esperei por isso. E é nessa mesa que Jesus tem que ver os discípulos brigando para quem vai ser o maior no reino de Deus. Ele vai morrer, Jesus vai morrer, vai ser crucificado. E ele está para padecer, e ele está vendo que os discípulos estão brigando, discutindo para saber qual deles vai ser o maior. Quem será que vai ser o maior no reino dos céus? Jesus prepara a ceia, mesa, e quem está lá está fazendo da mesa outra coisa. Tem traidor, tem gente dizendo que não vai negar e vai negar. Judas levanta no meio da ceia, no meio da escuridão, e vai fazer a traição ser consumida. Os outros estão ali discutindo quem é o maior. Jesus, que preparou tudo para ser uma refeição gostosa, ele está olhando para aquelas figurinhas chamadas discípulos, imaginando que minutos antes ele disse assim: eu esperei tanto por esse momento. Eles estão brigando para ver quem vai ser o maior. Um que está dizendo: eu nunca te negarei. O outro que dá um beijo no rosto. Jesus dá o pão na boca de Judas. E os outros que estão nisso. E é dentro desse contexto que acontece a última ceia, a mesa. E aí Mateus capítulo 26, 56 vai dizer que todos eles, os 11, abandonaram Jesus a hora que Jesus foi preso. Todo mundo que participou da ceia, até João, o amado, todos
Quando Jesus foi preso, todos eles abandonaram Jesus. E assim Jesus foi manietado, foi torturado, foi levado para o escárnio, foi crucificado. E assim acontece de quinta para sexta. Sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus é colocado na cruz. Ele é morto, crucificado. Só que chegou domingo e acontece isso aqui, ó. A gente acabou de ler. Ele aparece, os anjos falam para as mulheres: olha, ele não está aqui, vocês podem parar de procurar ele aqui, porque ele já ressuscitou, ele falou que isso ia acontecer. Durante o dia ele faz algumas coisas que o texto fala. À tardezinha ele vai no caminho de Emaús para 2 discípulos, um deles é Cleópatra. Vai na casa deles, ora com eles, a gente sabe. Os 2 então vão correndo lá para Jerusalém, falam: Jesus apareceu lá em casa. Os 11 ficam assim: é verdade, mentira, é verdade, mentira. E aí então que Jesus passa pela parede e fala: paz seja convosco. Fica aquele tumulto dentro de casa: será que é, será que não é? E aí Jesus entende as coisas e fala para eles assim: vocês têm alguma coisa para comer aí? Parece que isso aqui é alguma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver sim. Tem a ver. O que está acontecendo aqui é que Jesus está fazendo na vida desses homens algo chamado segunda chance. Jesus está oferecendo a mesa de novo. Jesus está dizendo para eles: olha, eu sei que vocês erraram. Quando Jesus come pão com eles, quando Jesus come o peixe ali com eles, comeram com eles naquele momento ali, Jesus está oferecendo para eles comunhão. Eu sei que vocês erraram. Eu sei que vocês me abandonaram. Eu sei que vocês disseram que não iam me deixar e deixaram. Mas quando Jesus fala: tem algo para comer? Eles dizem: tem peixe, tem um pouquinho de mel. Jesus come. O texto diz que Jesus come. Jesus não come em pé. Jesus senta-se para comer com eles. Tem mesa. Mesa é intimidade, mesa é comunhão, mesa é igualdade, mesa é intimidade. Jesus está sentando com quem decepcionou. Jesus está sentando com quem negou, com quem traiu. Jesus está sentando com eles e olhando para eles. Jesus está dizendo para eles: a minha presença eu estou oferecendo de novo para vocês. Jesus está olhando para eles e está quebrando algumas coisas que eles não estão acreditando, porque há 2 dias atrás eles não mereciam mais esta oportunidade. Quando Jesus senta na mesa com eles, Jesus está dando a presença, e presença de Jesus na mesa é consolo, presença de Jesus na mesa é igualdade, presença de Jesus na mesa significa: eu estou tratando vocês de igual para igual. Mesa significa intimidade. Jesus atravessou aquela parede e disse para eles: está tudo bem, aconteceu tudo o que tinha que acontecer, mas eu ainda continuo acreditando em vocês, eu ainda continuo amando vocês, porque mesa para Jesus é reconciliação, mesa para Jesus é igualdade. Jesus está dizendo: eu sei que tudo que vocês fizeram não era para estar aqui, mas eu continuo oferecendo para vocês a minha presença. Por isso que Jesus atravessa a parede e chega para eles e diz assim: eu vos ofereço a minha paz. Essa paz que Ele também está oferecendo aqui essa noite para a gente, porque mesa para Jesus é a honra. Mesa para Jesus, Ele está dizendo: a minha presença, ela sufoca a angústia. Os discípulos estão com medo, eles estão apavorados. Eles não tinham visto Jesus depois da ressurreição. Quando Jesus atravessa a parede e fala: vocês têm alguma coisa para comer? Eles ficam assim: será que Ele vai sentar-se na mesa depois de tudo?
será que Ele vai ceiar com a gente depois de tudo que a gente fez? Ele não olha para Pedro, para João, Ele não olha ali para Filipe, Ele não olha para os outros e fala: você, você, você. Não. Ele oferece a presença, porque quem senta na mesa oferece a presença. Quando a gente senta-se na mesa com um irmão, com um amigo, com um desconhecido, com alguém, a gente está oferecendo presença. Meu irmão e minha irmã, escute bem isso aqui. A gente não sabe até quando nós vamos ter um ao outro. Nós não sabemos. Nós não sabemos até quando nós vamos nos ter uns aos outros. Por isso, aprecie um café que você pode tomar com alguém. Aprecie. Por isso, quando alguém sentar-se com você lá na mesa da sua casa, quando alguém sentar-se com você para tomar uma xícara de café com leite, para tomar alguma coisa, aprecie a presença, não aprecie o que está no copo, não aprecie o que está na xícara. Alguém está te oferecendo a presença. Pode ser uma água que não está gelada num dia do calor, mas não é a temperatura da água, é a presença da pessoa que escolheu estar na sua presença. Essa pessoa podia estar na melhor padaria, no melhor restaurante, ele foi na sua casa, ele procurou você porque a sua presença é importantes para ela. Eu queria lembrar você, eu não sei até quando eu vou ter você na minha vida, eu não sei até quando você vai me ter na sua vida. Valorize a presença, valorize a presença de alguém que senta para comer uma farofa de ovo com você, valorize a presença de quem come um pão com manteiga com você, valorize a presença de quem toma um cafezinho pequeno com você, que come um pãozinho com você, que toma um caldinho com você, que come uma bolacha com você, porque Ele está te oferecendo a presença, Ele está te oferecendo intimidade, porque a gente não sabe se amanhã um de nós morre no acidente, a gente não sabe se amanhã um de nós sofre um infarto, porque quem senta na mesa oferece igualdade, oferece intimidade. Jesus ofereceu a presença, essa noite Ele também está oferecendo a presença. Às vezes a gente se perde com tanta coisa e a gente fica questionando algumas coisas e perde a mesa. A mesa. A mesa. A mesa é mais importante do que o celular. A mesa é mais importante do que a TV. Você está sentado, às vezes pega o celular quando a gente nunca sabe quando vai ser o último sorriso. Talvez foi a última risada que aquele seu amigo deu com você na sua casa. Você vai sentir saudade. Aquela risada vai te fazer falta. Aquelas risadas que só ele tinha na sua casa. Era só com você que ele fazia isso. Era só na sua casa que ele se sentia assim. Era só com você que ele olhava o pão na xícara com café. Ele não podia fazer isso em outro lugar. Mas na sua casa, ele falava à vontade. Porque mesa é lugar de intimidade. Jesus chega naquela casa e oferece para eles acolhimento. Eles estão decepcionados com eles. Eles traíram Jesus. Eles traíram. Mesmo eles tendo abandonado Jesus na cruz,
mesmo eles tendo abandonado Jesus, quando Jesus estava na casa de Caifás, Jesus atravessa a parede, estão todos sem coragem de olhar para o rosto de Jesus. Jesus pede alguma coisa para comer. A Bíblia não diz quem oferece, mas diz que oferece. Jesus fala: vocês têm alguma coisa para comer? Passou por cima. Jesus está dizendo: dá um abraço. Sentar-se à mesa significa dar um abraço. Jesus estava dizendo: eu continuo confiando em vocês. Eles estavam com medo. Jesus estava quebrando o medo deles e restaurando a alegria. Eu não sei se você já teve amigos assim, pessoas assim. Você estava mal. Chegou um amigo, uma pessoa na sua casa, chegou lá. Você esqueceu da tristeza, esqueceu da doença, esqueceu do mal. Aquela pessoa te fez sorrir, te fez dar risada, te fez esquecer da dor, porque a mesa é restauradora. Aquela mesa que Jesus chegou naquela casa e disse: paz seja convosco, estava trazendo para eles a certeza de que a companhia de Jesus ia continuar. A mesa, Jesus estava restaurando a comunhão com seus discípulos, porque a mesa serve para curar. A mesa é curadora. Quando Jesus pegou o peixe, o pedaço de peixe, sentou-se para comer, ele não disse mais nada. A comunhão foi restaurada. Eles voltaram a sorrir. A mesa que Jesus sentou-se foi melhor do que a primeira. A primeira teve traição. A primeira teve palavra que não foi cumprida. A primeira, Jesus preparou tudo. A primeira teve tudo do bom e do melhor, mas eles não apreciaram. A primeira teve gente brigando para ver quem que ia governar, quem que ia fazer. Essa uma tinha pedaço de peixe e favo de mel. Mas tinha gente agora que aprendeu. O que importa não é quem senta em primeiro lugar, não é quem vai reinar, não é quem fala e não cumpre. O que importa é quem está na mesa. Quando Jesus sentou-se naquela segunda mesa, e foi a última oportunidade, a última, e depois dessa aqui, outra não teve mais não. Teve aquela onde os discípulos buscaram Pedro de novo, mas já não são 11 mais. Jesus só prepara o peixe e o pão, mas nessa Jesus. Mas essa segunda ceia, Jesus senta com eles para dizer: está tudo bem, porque mesa cura, mesa aproxima, mesa restaura, mesa liberta, mesa faz as coisas que estavam complicadas descomplicar. É essa mesa que ele vai, essa noite, de novo, trazer a gente para sentar de volta. Essa mesa ele ofereceu para Zaqueu, ofereceu para aquela mulher, ofereceu para os discípulos. Eu quero fechar com você para a gente ceiar e lembrar você de novo que mesa simboliza aliança, comunhão profunda, hospitalidade, igualdade, partilhar o pão, estabelecer paz, amizade, confiança, paz, acordo, quebrar barreiras, reconciliação, trazer de volta quem se perdeu. Mesa é isso. Jesus não chegou para Zaqueu e falou para Zaqueu: o seu passado é terrível, o que você fez. Ele só disse: desce, quero a mesa com você. Para aquela mulher,
Ele fez uma pergunta e ela jogou com a verdade. Quando a gente joga com a verdade, tranquilo, você tira das mãos de Satanás o direito de ser usado por ele. Quando Jesus entra naquela casa no dia do medo dos discípulos, homens, Jesus falou: paz seja convosco. Está todo mundo com medo, preocupado, todo mundo envergonhado pelo que fizeram. Jesus entendeu. Ninguém que está aqui essa noite pense que a gente surpreende Jesus. Ninguém. Todos nós. Ninguém surpreende Jesus. A gente pode fazer é alegrar o coração de Jesus. Quando ele olha naquela sala e vê que está todo mundo desconcertado pelo que fez, ele vai aonde ele sabe que pode mudar. Tem alguma coisa para comer? Pão, tem mel. Dá um pouco. Ele senta na mesa. Sentou-se. Comeu com eles. E trouxe de volta aquilo que um dia se perdeu. E dali para frente, a vida mudou. A vida não foi a mesma. Quando Jesus partilha o pão, não desperdice a chance do pão que Jesus dá. Aproveita a chance da mesa que Ele te dá. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, sentado mesmo onde você está. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor essa noite sobre a vida dos teus filhos, a tua palavra possa produzir fruto específico. Que o partilhar do pão esta noite possa produzir na vida de cada um dos teus filhos vida, paz, a longanimidade que é própria do céu. Que a tua palavra produza aquilo que o Senhor produziu naquela noite na vida dos nossos irmãos. Que a mesa que vai ser oferecida agora possa produzir para nós também vida e paz, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui à frente a Ellen.